Olá, muito boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à segunda semana do Tarô Integrativo Sistêmico. Eu sou Ana Maria Rangel e hoje eu quero falar com você sobre maneiras muito práticas, muito objetivas de você aplicar a técnica do storytelling nas suas consultas de tarô. Hoje a gente vai falar sobre como utilizar a estrutura narrativa para organizar o seu atendimento de tarô e dessa forma extrair mais informações da interpretação das cartas e também criar uma movimentação de energia que vai fazer com que a sua consulente, o seu consulente saiam da sua mesa se sentindo muito mais potentes, muito mais poderosos e empoderados perante a própria vida, para realizar as mudanças que são necessárias. Então, se você assistiu a aula de ontem, você vai perceber que esse conhecimento ele vai se conectar bastante com o que foi passado ontem. Se você não assistiu, não deixe de assistir, ela está disponível no blog da segunda semana do Tarô Integrativo Sistêmico e está disponível também lá no grupo do Telegram e no grupo do WhatsApp. Tá bom? Então, esses são os recadinhos para a gente começar. E eu quero começar a aula aqui trazendo para você uma provocação sobre o motivo pelo qual é interessante nós acrescentarmos conhecimentos diversificados às nossas consultas de tarô. Tem muitas pessoas que às vezes acreditam que é um modismo, que é uma coisa desnecessária você trazer conhecimentos de áreas diferentes, como constelações familiares, psicologia, a própria técnica de storytelling, para a prática do tarô, porque isso de alguma forma tiraria esse caráter mais tradicional da prática com as cartas. E aí é importante refletir sobre duas coisas. A primeira é que o tarô é uma ferramenta extremamente adaptável, né? Se não fosse, não teria sobrevivido 600 anos, como vem sobrevivendo lindamente, sendo reproduzido cada dia mais por mais pessoas e atraindo cada vez mais atenção. O tarô, justamente, ele vai absorvendo as informações, vai absorvendo as energias dos lugares onde ele se insere. Então, a gente consegue cada vez mais ver significados diferentes, mesmo numa era tão diferente da época em que as cartas foram concebidas, né? Em que a gente tem lá o primeiro deck de tarô de 78 cartas. Então, só esse fato já faz a gente pensar que a própria prática do tarô, na verdade, é uma prática realmente de absorver o máximo de conhecimento possível. E nós estamos em plena era da informação, no século XXI, onde chegam muitas demandas, onde a velocidade de resposta às demandas que a vida vai trazendo para a gente tem que ser muito rápida, onde a gente tem muito pouco tempo para se adaptar às exigências da vida e que muitas vezes nos coloca em situações em que a gente não sabe o que fazer, simplesmente porque talvez na nossa família, no nosso meio social, ninguém tenha passado por essa experiência para ensinar para a gente, de tão novas que estão sendo as experiências que nós estamos vivendo nesse momento. Então, quando a gente consegue acrescentar outros pontos de vista à nossa prática com tarô, o que que acontece? A gente consegue transformar um atendimento de tarô, que já é uma coisa muito bacana, muito fantástica, em algo excepcional, em algo que realmente faz uma grande diferença na vida das pessoas. A gente potencializa a ferramenta através de outros conhecimentos, porque a gente conhece as cartas e conhecer bem as cartas, claro, é essencial, é importante, mas de uma certa forma não é nada de tão excepcional para alguém que trabalhe com o tarô, para alguém que se pretenda profissional. Então a gente tem aquele conhecimento da ferramenta, mas a gente tem o conhecimento de vida, um conhecimento do mundo, um conhecimento de áreas diferentes. Então a gente consegue usar aquela ferramenta de uma maneira que às vezes as pessoas nunca imaginaram. E aí, quando a pessoa vem fazer a consulta com você, você tem mais condições de responder, mais condições de indicar caminhos, porque você conhece muitos caminhos e você entende que o tarô ele aponta, mas que se você conseguir ter uma amplitude de olhar, você vai entender que aquele lado para qual o tarô aponta também tem muitas possibilidades ali e você consegue trazer uma maior possibilidade de empoderamento. E aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês entenderem esse raciocínio, que é esse desenho que foi feito por essa senhora, Concha Garcias da Era, de 87 anos, no MS Paint. O MS Paint é aquele programinha
de computador, né, do Windows, onde você pode desenhar, né? Todo mundo que fez curso de informática nos anos 90 vai se lembrar do MS Paint, e é um programa, assim, que eu particularmente acho muito difícil de desenhar. E essa mulher, ela consegue desenhar esses desenhos complexos, como esse que você está vendo aí na sua frente, apenas com o Paint, um desenho extremamente realista, cheio de detalhes. E aí eu te pergunto, isso é do Paint? Se você já usou o Paint, consegue desenhar um desenho assim, meus parabéns, mas eu acredito que a maioria de nós aqui não tem esse talento, não consegue fazer isso. E aí, o que eu quero te perguntar? É o domínio apenas das ferramentas do Paint que fez essa pessoa desenhar esse desenho tão complexo? Provavelmente não. Provavelmente ela já tinha conhecimentos de desenho, a gente consegue enxergar aí que ela consegue colocar luz, sombra, né, os detalhes, profundidade. Então, tem uma série de elementos aí que faz a gente pensar que, além da ferramenta Paint, ela também conhece bastante de desenho. E por isso que ela pôde potencializar o que essa ferramenta pode fazer. Ela pode tirar muito mais a ferramenta, porque ela tem outros conhecimentos que ela vai agregar. Então, é a mesma coisa que a gente pode fazer com tarô quando a gente traz outros olhares para a nossa prática tarológica. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar aqui do storytelling aplicado aí à consulta de tarô. Então, primeira coisa que é importante a gente pensar, né? Que existem diferentes tipos de solução para um problema. Então, uma pessoa que vem fazer uma consulta de tarô, ela não necessariamente está querendo uma consulta de tarô. A pessoa que vem fazer uma consulta de tarô, ela tá querendo se sentir melhor, ela tá querendo se sentir um pouco mais no controle da própria vida, ela tá querendo saber se o que ela vai fazer vai dar certo, ela tá querendo saber se ela tá louca, porque talvez ela tá com uma intuição que ela não tá conseguindo confiar. Enfim, ela não quer uma consulta com o tarô, ela quer a resposta que o tarô pode dar. E essa resposta o tarô pode dar, mas existem outros instrumentos que também podem dar, né? Então, existem diversas soluções para um determinado problema. Quando a gente consegue entender isso, a gente consegue compreender melhor o que a pessoa está buscando. E entendendo o que a pessoa está buscando, a gente encontra uma maneira melhor de atender aquela necessidade. O que é suporte da história, suporte da narrativa, suporte da informação que a gente vai passar? O suporte da história é o meio pelo qual a informação ela aparece nas consultas de tarô. A gente pode pensar, por exemplo, que uma maneira da informação aparecer é uma imagem, né? Para você entender o poder de uma imagem, pensa numa moça que namore um moço e de repente ela abre o Instagram e vê esse moço beijando uma outra moça. É uma imagem. Agora, imagina o problema que virou essa imagem. A imagem, ela tem o poder de narrar. E não só a imagem, a gente tem, dentro da nossa prática com tarô, outros suportes que são utilizados para passar a informação. Então, a gente tem a imagem das cartas, né? Então, cada carta de tarô, ela tem uma imagem, nessa imagem tem símbolos que vão remeter às energias, aos arquétipos, aos padrões de manifestação, que vão conversar com a gente, mesmo que a gente não conheça racionalmente o significado daquelas imagens. Mas a gente tem também a fala, que é quando eu transmito para minha consulente, para o meu cliente, aquilo que as cartas estão trazendo, quando o consulente faz a pergunta para mim. A gente tem os escritos, que são os livros que são escritos a respeito do tarô, que são os escritos de consultas que são feitas de repente aí pelo WhatsApp de maneira escrita ou em algum suporte escrito. E a gente tem também outros lugares onde as imagens se manifestam além das cartas. Então, a gente tem as imagens das redes sociais, que são, de repente, dos nossos perfis no Instagram, nos perfis do Facebook, né? No canal do YouTube. A gente tem a imagem da nossa sala de atendimento, né? Quais são os objetos, quais são os quadros, quais são as imagens que nós deixamos disponíveis ali no nosso ambiente de atendimento, isso também conta como uma informação, e a nossa própria aparência física, a própria maneira
que nós nos colocamos, né? A imagem que a pessoa tem quando ela chega no nosso espaço de atendimento e ela olha para a gente. Isso também traz aí uma informação, isso também conta história. São elementos importantes da gente pensar para que a gente possa cada vez mais tornar essa imagem que a gente passa para as pessoas mais próxima daquilo que a gente realmente é e daquilo que a gente realmente tem para oferecer. Então, esse cuidado com o espaço de atendimento, com as nossas postagens no Instagram, com a nossa imagem pessoal é bastante importante, porque a gente está contando o tempo todo uma história. Assim como é importante também a escolha do próprio tarô, porque essas imagens que estão nas cartas, elas também estão contando uma história, e essa história tem tudo a ver com a gente quando a gente escolhe esse deck de tarô para trabalhar. E aí, a gente precisa aprender, para que a gente possa usar o storytelling, a se comunicar de maneira estratégica, né? Ou seja, dosar e ordenar a informação. Então, será que eu preciso, por exemplo, passar todas as minhas crenças religiosas, espirituais, para alguém que chega no meu espaço de atendimento de cara? Será que eu preciso ter ali uma imagem de cada deidade? De cada orixá, de cada deus, de cada crença que eu tenho na minha sala de atendimento? Será que isso é estratégico? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí cada pessoa vai precisar fazer a análise do tipo de público que frequenta, do tipo de público que quer atingir. Mas aqui, quando a gente começa a falar de storytelling, a gente já está falando de uma comunicação consciente. Então, eu vou passar para a minha consulente, para o meu consulente, na minha maneira de me colocar, exatamente aquilo que é bom para que eu passe para essa pessoa, né? A gente está falando aqui de uma comunicação onde aquilo que serve a pessoa e me serve, eu passo. Aquilo que não é bom nem para a pessoa e nem para mim, eu vou procurar dosar para que isso não venha a prejudicar a minha comunicação. Então, a gente pensa em eleger as prioridades, ou seja, o que é realmente importante de ser mostrado, de ser dito, de ser comunicado, e a gente também entender que a expectativa que uma pessoa tem na consulta, ela é compartilhada. Então, a pessoa vem para um atendimento aqui no meu espaço, liga para mim ou marca pelo Instagram, eu estou indo aí fazer uma consulta. Essa pessoa com certeza tem uma expectativa do que eu posso oferecer. Mas é importante que eu tenha também um planejamento daquilo que de fato eu estou oferecendo, né? Então, a pessoa, ela pode ter uma expectativa, por exemplo, de que eu vá fazer uma leitura de tarô e depois eu vou oferecer algum trabalho de magia para ela, para que ela possa conseguir atrair alguém que foi embora da vida dela. É uma expectativa legítima, ela quer isso, não vou entrar aqui no mérito, acho que ninguém está errado de querer o que quer que seja, mas não é o serviço que eu ofereço. Não tem nada a ver com aquilo que eu trabalho, com aquilo que eu acredito, com o que realmente faz sentido para mim na minha caminhada com o tarô. Então, a expectativa da pessoa que chega é legítima, mas eu tenho que saber o que eu estou oferecendo para que a hora que essa pessoa chegue, eu consiga fazer um direcionamento da consulta. Então, primeira coisa que é muito importante você saber, quem está no controle, quem está dirigindo ali naquele momento a narrativa é você. É você que está atendendo. Então, é você que vai definir o que você faz, o que você não faz. É você que vai definir o roteiro da consulta. Então, é muito importante ter isso presente. É responsabilidade sua conhecer aquilo que a pessoa está buscando, conhecer o que você tem a oferecer e, de fato, ao realizar o atendimento, perceber, olha, eu realmente sou a pessoa adequada para fazer esse atendimento ou não, eu não sou a pessoa adequada para fazer esse atendimento. Então, é muito importante já ir trazendo muito presente essa responsabilidade. E aí a gente tem os elementos da narrativa, né? Então, primeiro a gente entende que existe aí uma expectativa, que existe uma história acontecendo, e a gente vai compreender agora como é que vai funcionar o nosso trabalho. Então, esses 6 elementos são os elementos da história que nós vamos traçar
em conjunto com o consulente no momento da consulta. Ele chega para a gente com essa primeira etapa, que é o desafio ou o conflito, né? Aquilo que está sendo difícil para ele. Mas quando eu atendi uma cliente, aí a hora que ela chegou, eu falei, e aí, tudo bem com você? Ela falou, olha, se tivesse bem, eu não estaria aqui, né? Eu falei, realmente, eu entendo você. Então, quando a pessoa vem procurar a gente para uma consulta de tarô, em geral, ela tem, no mínimo, uma dúvida. Faço isso, eu faço aquilo. Mas normalmente tem aí desafios, conflitos, questões que ela não está conseguindo lidar sozinha e que ela precisa da nossa ajuda. E aí, quem que ela procura? Gente, ela procura um mentor. Ela procura alguém que saiba mais, alguém que possa ajudá-la a enxergar mais longe, alguém que possa ajudá-la a dar um passo adiante, né? A superar esse desafio. E essa pessoa, ela é encarnada na taróloga ou no tarólogo que está atendendo dentro de um contexto de atendimento de tarô, né? Essa narrativa, claro, ela não se resume às consultas de tarô, tá? É uma narrativa que pode ser usada em diversos contextos. Mas aqui dentro do nosso contexto, dentro do nosso trabalho, a gente tem que, quando a pessoa procura um mentor, esse mentor muitas vezes vai estar ali na figura da taróloga, que é aquela pessoa que ela vai procurar porque ela acredita que ela tem acesso a informações que ajudariam, a informações que ela não tem acesso. Então, ela precisa dessa mentora, desse mentor, para ter acesso a essas informações e vencer o seu desafio e resolver aí o seu conflito. Na terceira, a gente tem o objeto mágico. E é muito interessante que tem esse nome, né? Um objeto mágico mesmo. Esse objeto é aquele objeto que tem o poder de fazer a pessoa sair de um estado em que ela não tem poder, em que ela não consegue lidar com uma situação. Lembra lá do caos que eu falei ontem para vocês? Estou no caos, estou no lugar onde não sei o que eu fazer, eu não sei o que vai acontecer, eu não tenho controle aqui. E através do objeto mágico, você tem um portal onde você vai conseguir chegar num outro estado, que é um estado onde você tem mais controle, onde você tem perspectivas, onde você tem aí uma noção mais ou menos clara do que vai acontecer, de como vai acontecer. Então, você consegue uma solução para o seu problema. E no nosso caso aqui, o objeto mágico é o tarô. O objeto mágico é o tarô mais abordagem, tá? Por que é tarô e mais abordagem, não só o tarô? Porque vai depender muito do olhar que tem. Eu tenho muitas pessoas que me procuram justamente por causa do olhar sistêmico. Justamente porque elas sabem que eu vou olhar para a ancestralidade. Eu tenho muitas clientes e muitos clientes, até por causa do meu próprio perfil, ser um perfil mais cético. Vocês percebem aqui, se vocês me acompanham no Instagram, que a minha fala ela não é muito mística, eu não tenho um pendor tão místico, então eu acabo atraindo muitas pessoas que têm essa mesma tendência, né, de ser mais racionais, de ser mais voltadas para conhecimentos mais seculares, né, para conhecimentos mais mundanos, vamos dizer assim, né, e não tão sagrados. E aí, essas pessoas, quando elas me procuram porque elas sabem que eu tenho essa abordagem, que eu tenho esse jeito de encarar, elas sabem que eu trabalho com constelação familiar, elas sabem que eu trabalho com terapia floral, que eu tenho uma maneira de atender que pode ir para um lado terapêutico quando é necessário. Então, elas já me procuram por isso. Não é só porque é tarô. É tarô, mas é o tarô do jeito que eu uso o tarô. Então, a abordagem que você utiliza no tarô vai definir também o alcance desse objeto mágico, né? Como é que esse objeto mágico vai atuar e o quanto ele pode ajudar a pessoa na questão dela. Para uma pessoa que está procurando resolver conflitos familiares, a abordagem da constelação familiar associada com o tarô, ela torna um objeto mágico muito mais interessante, muito mais capaz de resolver ali o conflito ou o desafio que essa pessoa está enfrentando. Depois a gente tem a aprendizagem, que é a consulta. Então, dentro desse momento de aprendizagem, é quando a gente vai olhar para a situação, é quando a gente vai entender aquilo que vai acontecer, é quando o que está acontecendo, o que vai acontecer, que aconteceu no passado, como que isso influenciou, como que não influenciou. Então, aqui é o momento da gente organizar os novelos de lã, né? Imagina que tem um cesto com vários novelos de lã, todos misturados. Então, na consulta, a gente vai
procurar enrolar cada novelo em si mesmo, né, para que saia dessa mistureira e a gente tenha um pouco mais de organização. Então, aqui é o momento de aprendizagem. Onde estão as dificuldades, onde estão as limitações, onde estão as forças, como é que eu faço para acessar essas forças? Então, aqui é o momento onde a pessoa aprende, onde ela consegue entender aquilo que está acontecendo. E aí a gente tem a batalha e depois a recompensa. Dentro dessa abordagem que eu utilizo, a batalha ela seria uma previsão mais a curto prazo, mas uma previsão com orientação, né? Não é uma previsão simplesmente de vai acontecer isso na sua vida, mas é uma previsão de assim, olha, você precisa lidar com essas dificuldades que estão aparecendo aqui, dificuldade X, Y, Z, né? Parece lá um 5 de espadas, um 5 de copas, um 5 de ouros, digamos, né? Assim, sai a trinca do 5 que você não quer que saia. E aí você diz: olha, agora nos próximos tempos é importante que você enfrente a sua negatividade, que você enfrente esse estresse que talvez você esteja sentindo, né? Cuide um pouco mais do seu corpo, que você olhe para onde falta uma consideração por você mesma, por você mesmo, para sua autoestima, que você se dê bastante amor. Isso não deixa de ser, de uma certa forma, uma previsão, porque são coisas que serão percebidas, a pessoa vai precisar perceber, vai precisar cuidar, né? Mas isso também é uma recomendação. Então, essa seria a batalha, seria o que a pessoa precisa atacar primeiro, para que ela possa modificar a situação dela. Percebe que aqui a gente não está falando de nada que é doado, que nada que é dado de graça, assim, agora a espiritualidade está providenciando. Não, a espiritualidade dentro dessa abordagem, dentro do que eu estou trazendo para vocês aqui, né? Tem outras abordagens e tudo bem, mas dentro do que eu estou propondo aqui, desse uso do tarô que eu estou propondo, que é o uso que eu faço, a espiritualidade não está preparando nada nem para mim, nem para você. É você que vai precisar ter disciplina, é você que vai precisar ter comprometimento, pagar o preço e criar a realidade que você quer. Então, a batalha é uma etapa muito importante, porque é onde você vai pegar tudo que você aprendeu e vai colocar em prática. Isso vai ser feito na vida, mas na consulta de tarô, dependendo do modelo de tiragem que você tem, quando você está dando ali o aconselhamento, né? Se você chama de aconselhamento, quando você está indicando ali o caminho que a pessoa deve seguir, seria essa parte onde a gente faz o aconselhamento e as previsões a curto prazo, no sentido de que, olha, você vai precisar lidar com isso, lidar com aquilo outro. E aí depois a gente tem a recompensa. E a recompensa seria uma previsão a médio e longo prazo, mas sempre condicionada à ação. A recompensa não vem sem trabalho. Então, se você estudar e aprender a matéria, você vai ter condição de passar na prova. A recompensa vai ser o quê? Vai ser o emprego público que você tanto sonha. Se você cuidar da sua alimentação, fizer exercício físico com regularidade, você vai emagrecer e vai se fortalecer. A recompensa vem, mas você vai precisar enfrentar a batalha primeiro. Então, aqui a gente está falando sempre de uma trajetória que depende e é protagonizada pelo consulente, pela consulente. Nada vem de graça. Então, essa recompensa, ela vem como resultado desse aprendizado. Ok? Se você tiver alguma dúvida, pode ir colocando aí nos comentários que eu vou respondendo para vocês. Então, essa é a estrutura narrativa. Vamos agora dar uma olhadinha, pessoal, em alguns elementos importantes aqui para que a gente consiga compreender um pouco melhor aquilo que o consulente ou a consulente nos traz. E a primeira coisa importante, acho que uma das coisas mais importantes da gente entender é o conflito, porque a pessoa já chega com alguma situação que vai denotar um conflito. E aí existem três tipos de conflitos, que são os conflitos internos, ou seja, eu me debatendo dentro de mim mesma com uma tendência de querer fazer alguma coisa e um medo, né, de fazer aquilo, ou uma dúvida se eu devo fazer aquilo, né? E uma possibilidade de escolha, e eu não sei o que que eu escolho, se eu escolho pagar o preço daquilo que eu quero, se eu escolho pagar o preço de abrir mão daquilo que eu quero, né? Então eu fico entre aquela coisa de qual é a consequência que eu não quero enfrentar, qual é a consequência que eu quero enfrentar. Então esses são os conflitos internos, é quando a gente está nesse lugar,
aqui me vem muito assim os enamorados, né? O momento da escolha, o momento que o coração está pedindo alguma coisa, e eu não sei se eu atendo o coração, não sei se essa é a melhor escolha para mim nesse momento. Depois, a gente tem os conflitos de relacionamento, que são os conflitos da pessoa com outras pessoas, com a esposa, com o namorado, com a mãe, com o filho, com o chefe. Então, esse conflito é um conflito de relacionamento. É um conflito onde o meu jeito de ser, o meu jeito de pensar, a minha necessidade, a minha demanda, a minha entrega, de alguma forma, conflita com aquilo que o outro está trazendo para mim, tá? Então, esses conflitos de relacionamento é o segundo tipo de conflito. E o terceiro tipo de conflito é o conflito com o ambiente. O que é o conflito com o ambiente? Conflito com o ambiente é, por exemplo, a gente pensar na nossa conjuntura política, no ambiente, nos valores culturais, nos valores familiares, as limitações da empresa onde a gente trabalha, as nossas limitações financeiras, né? Então, aqui não é uma questão de eu escolher dentro de mim, a partir de hoje eu não quero simplesmente mais trabalhar, porque talvez eu não tenha dinheiro para sobreviver um mês ou talvez alguns meses sem o salário. Então, esse tipo de conflito é um conflito com o ambiente, onde existe uma exigência que o mundo me coloca, e essa exigência eu não consigo superar apenas com a minha vontade. No momento que eu quero. Existe aí uma série de passos que precisam ser dados para solucionar esse conflito. Então, são os três tipos de conflito. E aí, diante dos conflitos, o que, que a gente tem? A gente tem a possibilidade da escolha e o enfrentamento da consequência. E a gente pode olhar por um outro lado, né? Que todo conflito, na verdade, ele traz um ganho. Então, isso é uma coisa muito legal. Eu tenho falado isso nas lives de quarta-feira, né? E com bastante frequência nas lives também, que quando uma dinâmica se instala na vida da pessoa e ela vem a causar um conflito, seja um conflito de relação, seja um conflito dela com ela mesma, seja um conflito com o ambiente, a gente está olhando, na verdade, o quanto que o ganho que a gente obtém daquela situação está valendo a pena. Por isso que lá atrás a gente olhou para a questão da escolha. O que, que me custa escolher sair desse conflito? O que, que me custa deixar de sofrer? O que, que me custa desapegar de alguém, de algo, de alguma situação? O que, que me custa deixar de ser a vítima? É importante a gente compreender isso porque o conflito ele sempre vai cobrar um preço. E quando você fica paralisado ali, você sabe que você tem que fazer uma escolha. É por isso que a pessoa sofre, porque ela sabe que ela não pode fingir que não está mais acontecendo, ela não pode fingir que não tem o conflito, ela precisa tomar uma decisão, ou ata ou desata, né? Ou fica ou vai, ou isso ou aquilo. Então a pessoa precisa escolher, e na escolha, toda escolha é uma renúncia, você precisa renunciar a algo. E aí, nessas escolhas difíceis, por incrível que pareça, a pessoa fala assim: nossa, mas precisa pensar se você quer sair de uma situação de sofrimento? É aí que tá. Às vezes, na situação de sofrimento, tem um ganho que a pessoa tem e é muito difícil para ela desapegar daquele ganho. E nesse lugar desse ganho, que é um ganho maldito, vamos dizer assim, às vezes as pessoas entram em situações muito destrutivas, que viram distúrbios psicológicos, psiquiátricos, que exigem cuidados muito sérios. Porque, por exemplo, se você pensa uma pessoa que tem um distúrbio, vamos pensar assim, ela gasta demais, ela gasta muito dinheiro porque ela fica ansiosa e ela gasta. Ela tem um ganho, que é aquele prazer momentâneo de fazer a aquisição, né? Mas aí, de repente, ela acaba com o patrimônio dela, ou então ela se endivida toda. Então, ela está disposta a abrir mão desse ganho, ela consegue abrir mão desse ganho. Ah, para uma pessoa que está bem, que está equilibrada, fala, gente, não tem nem o que pensar, né? Eu não vou gastar o que eu não tenho. Mas essa pessoa, ela está num lugar de consciência onde ela só consegue ver o ganho. Então, por isso que é difícil fazer a escolha. E aí a pessoa permanece no conflito, ela permanece na situação complicada. Então, o conflito nem sempre vai ser declarado, nem sempre a pessoa vai chegar para você e falar assim: olha, eu estou com um conflito muito sério aqui que eu tenho que escolher entre X e Y. A pessoa vai chegar dizendo assim: olha, eu não sei o que que eu faço mais, porque eu tô passando por essa situação XYZ, e as pessoas, e eu tô ajudando todo mundo, as pessoas estão abusando de mim, eu não sei mais o que que eu faço. Mas qual que é o conflito que está por trás? Eu quero parar de sofrer?
Eu quero deixar de ser a vítima? Falei do triângulo dramático semana passada na quarta-feira, tá lá no Instagram. Eu quero sair do problema, eu quero encontrar a solução, porque que tem um ganho aqui para mim? O que me custa sair desse problema? Que responsabilidade que eu vou ter que assumir? Do que eu vou ter que abrir mão se eu sair desse problema? Então, o conflito, ele tem essas nuances aí que são muito interessantes de a gente observar. E é importante a gente perceber que o conflito, ele não é uma coisa ruim, não é uma coisa a ser evitada, muito pelo contrário. O conflito faz a gente crescer. A gente cresce no conflito, no atrito, no enfrentamento, né? E tem outra coisa que é muito legal. Quando a gente está atendendo alguém, quando a gente está conhecendo alguém, quando a gente está, na verdade, travando uma relação de amizade, essa relação ela só é possível quando a gente é capaz também de expor os nossos próprios conflitos, né? Porque o humano é imperfeito, o humano tem dores, o humano tem questões, tem conflitos. O perfeito não tem. O perfeito não tem humanidade, não tem problema, não tem conflito, não tem nada. Então, esse lugar de fugir do conflito não é um lugar saudável. É saudável ter conflitos. E quando a pessoa tem conflitos e a pessoa busca solução e a pessoa vai, se disciplina, se esforça para resolver, o que acontece? Ela se torna uma pessoa cada vez mais forte, cada vez mais confiável, porque ela dá conta de lidar com esse desafio. Então, o conflito, ele vem para o crescimento, os difíceis, as situações difíceis, as pessoas difíceis, elas vêm para o nosso crescimento. A gente tem que aprender a lidar. Os adultos aprendem a lidar com conflito. E num atendimento, por exemplo, inclusive, quando você perceber que a consulta ela está pesada, que a pessoa não está conseguindo se abrir, se você compartilhar um conflito seu, um conflito que você já teve, um conflito que você tem, isso aproxima, porque a outra pessoa fala, tá, ai, que bom, essa pessoa, ela sabe como é se sentir como eu me sinto, e isso dá, ai, aquela respirada, agora eu posso me abrir. Então, também cria confiança quando a gente consegue compartilhar os nossos conflitos ao invés de sentir vergonha deles. Então, aqui a gente vai começar a pensar num planejamento de consulta, nas abordagens que nós podemos utilizar para tratar dos conflitos que chegam para a gente, né? Então, uma abordagem muito comum é o que acontece depois, né? Normalmente, essa abordagem ela vem quando a gente faz uma tiragem divinatória, quando acontece uma briga, né? Quando acontece um desentendimento, e aí eu quero saber o que que eu vou fazer, qual que é a melhor maneira de agir, né? O que que eu faço depois. Então, aqui a gente olha para o que vem depois, né? Mas a abordagem que eu particularmente acho muito mais efetiva e a que eu utilizo nos meus atendimentos é o como chegamos aqui. O que aconteceu para você chegar aqui? O que tem em você, no seu jeito de ser, nas suas crenças, no seu comportamento, no seu padrão emocional, nas suas relações? O que você fez para chegar até aqui? Não como lugar de culpa, tá, gente? Como lugar de responsabilidade. O que aconteceu na tua infância? Fez você desenvolver um jeito de ser que te colocou exatamente nessa situação e que você não está conseguindo sair. Então, o como chegamos até aqui é um tipo de narrativa que é muito interessante, porque se você entende o caminho que você fez para chegar num determinado lugar, você começa a conhecer esse caminho e você começa a tentar pensar em explorar outros caminhos. Se você não reflete sobre o caminho que você fez para chegar numa dificuldade, o que vai acontecer? Você vai continuar andando nele sem nem saber, porque você nem parou para refletir que existem gatilhos, existem acontecimentos que foram te levando para esse lugar. E aí a gente vai falar aqui da estruturação do relato. E o que é a estruturação do relato? Gente, aqui, nesse contexto agora, a gente vai começar a falar de um planejamento da tua consulta de tarô, tá bom? Então, todas essas informações que eu trouxe aqui até agora é para que você aprenda a estruturar a sua consulta de tarô de forma que você possa abarcar os elementos do relato, segundo aquelas fases que eu passei para você lá, aquelas 6 primeiras etapas, e você consiga estruturar a sua consulta de tarô de forma que dentro do seu atendimento você siga aquele roteirinho e aquele roteirinho vai te ajudar a fazer essa jornada narrativa que vai
e empoderar a pessoa, que vai ajudar a mobilizar essa energia dentro da pessoa, que vai transformar o tarô nesse objeto mágico, que vai trazer aprendizado e que essa pessoa vai conseguir partir para as batalhas da vida muito mais confiante, muito mais certa daquilo que ela quer. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nessa estruturação. É do Antônio Nunes Lopes, um profissional espanhol que trabalha com storytelling, muito bacana o trabalho dele. Se você quer saber mais sobre storytelling, pesquise sobre ele, é muito bacana mesmo o trabalho dele. Essa frase, ele diz assim: olha, relato é uma ferramenta de comunicação estruturada numa sequência de acontecimentos que apelam para os nossos sentidos e emoções, ao expor um ou mais conflitos pessoais que revelam uma verdade que traz sentido para a nossa vida. Então, vamos decompor aqui essa frase. Quando ele diz que relato é uma ferramenta de comunicação estruturada, a gente está falando de uma comunicação consciente, tá? Então, o relato, a minha consulta de tarô, que é um relato de uma situação, de tudo aquilo que está acontecendo, para que a pessoa consiga se perceber dentro da própria história, ele precisa ser consciente. Eu não vou ficar tirando cartas aleatoriamente. Eu sei o que eu estou buscando saber daquela pessoa, então eu estou buscando saber do jeito de ser daquela pessoa, o que aconteceu na infância daquela pessoa, o que aquela pessoa vê, o que ela não percebe, qual é o movimento que está acontecendo. Eu sei por que eu tiro cada carta de tarô na minha tiragem, porque eu estou eu tenho uma forma estruturada de me comunicar numa sequência de acontecimentos. Então, eu não vou ficar olhando para o futuro, depois eu vou para o passado, depois eu volto para o presente, vou para o futuro. Eu tenho que ter um respeito ali a uma sequência de acontecimentos que tem uma lógica e que me ajudem a estruturar esse relato, a estruturar essa história. E aí, aqui a gente está falando da estruturação do modelo de tiragem, como é que o seu modelo de tiragem ajuda a fazer um relato mais consistente da história do consulente, planejamento do atendimento, quanto tempo vai durar esse atendimento, o que eu preciso falar no atendimento, qual que é o momento que eu tenho que pedir para a consulente me ouvir, senão eu não vou conseguir passar as informações, não é uma consulta de psicoterapia, embora seja importante ouvir a consulente. Qual é o momento em que eu vou abrir para perguntas, se eu vou abrir para perguntas, se eu abro para perguntas na primeira sessão, se eu não abro. Então, tudo isso precisa estar planejado e muito correto, muito especificado, para que você consiga aí estruturar esse seu relato. Definição de abordagem. Então, aqui é terapêutico, não é terapêutico, é sistêmico, não é sistêmico, tem um pouco de cada coisa. Qual é a abordagem que eu vou utilizar? Eu vou só falar para a pessoa dos acontecimentos do futuro, eu vou tentar trazer ela para um lugar onde ela consegue se responsabilizar por aquilo que está acontecendo, se desenvolver. Então, aqui também é um momento importante de escolher como é que você vai atender, porque isso, além de definir como vai ser o seu atendimento, também vai definir o público com o qual você vai se comunicar. Ancoragem nos fatos, tá? Então, o storytelling, apesar dele usar alguns elementos de histórias, você pode usar, de repente, um elemento de um filme, de um conto de fadas, de uma história sua, de uma história de alguém que a pessoa não conhece, a gente vai ancorar sempre nos fatos, tá, gente? O que a consulente faz, o que a consulente fazia, o que as pessoas efetivamente fizeram, tá? Então, aqui, a gente não vai, a gente vai usar os elementos imaginativos, criativos, né? Os elementos sutis como ferramentas para ajudar a pessoa a perceber a realidade que está acontecendo, tá? Então, aqui, dentro do olhar que eu estou propondo para vocês, a gente vai fugir ao máximo de abordagens que tirem a pessoa da realidade, que levem a pessoa para um lugar onde, é porque é espiritualidade, é isso, aquilo. Não que nada disso exista, não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas aqui a gente está tentando trazer a pessoa para um lugar de responsabilidade, dela perceber que ela tem poder perante a vida dela, tá? Não é responsabilidade e culpa, não, é responsabilidade e poder. Ninguém está definindo a tua vida além de você. Você recebeu a vida do jeito que ela veio, tendo sido difícil, tendo sido fácil, mas hoje você tem poder de decidir. Para se decidir, tem que se ancorar nos fatos, tem que se ancorar no que de fato está acontecendo. Que apelam para os nossos sentidos e emoções, tá? Então, aqui, dentro dessa abordagem do storytelling, a gente vai trabalhar também com o que a pessoa sente nas emoções, nos sentimentos e as sensações corporais também. O cheiro, o sabor,
o som, o tato, né? Então, quanto mais a gente conseguir trazer elementos onde a pessoa seja capaz de sentir, de trazer a memória de sensações, isso vai ser muito legal. Inclusive, uma coisa bacana de se praticar, que eu estou há bastante tempo já me determinando a fazer isso no meu consultório, e eu não fiz até hoje, aqui na minha sala de atendimento, é você ter um cheiro específico na sua sala, você ter ali um aromatizador que é sempre o mesmo, porque isso cria uma memória quando a pessoa vem mais de uma vez, onde ali ela fala, tá, aqui é um espaço seguro onde eu posso ficar. Então, são elementos que você pode utilizar que vão trazendo gatilhos, tanto de memórias, quando você fala da infância, por exemplo, apareceu lá uma coisa de infância, você diz assim, mas como que era a tua infância? Ah, eu gostava muito de tal coisa. Nossa, você gostava daquela pamonha, do carro de pamonha que passava? Ah, eu gostava, eu adorava. Nossa, como que era? Você gostava mais da doce ou da salgada? Trazendo essa coisa da sensação, porque isso vai ativando memórias que vão deixando a pessoa mais aberta para olhar para aquilo que ela precisa olhar. Aqui, como a gente está falando também da questão de dar vazão às emoções, né, de olhar para as emoções, é importante que a taróloga, o tarólogo tenha a capacidade de suportar aquilo que vai aparecer. Tá? Se você desmonta, se você vê alguém chorando, é importante você trabalhar isso em você. Porque o storytelling, ele vai ter uma característica muito forte de emoção. É bom você ter ali uma caixinha de lenço, né, para socorrer a pessoa, porque é normal as pessoas se emocionarem, as pessoas chorarem, e você precisa se suportar, tá, gente? Não é abraçar a pessoa e agir de uma maneira maternal, é suportar. A pessoa é adulta, ela aguenta a emoção que ela está sentindo, ela precisa sentir aquela emoção para aquela emoção ir embora. Então, estar ali de maneira amigável, com firmeza, com amor, com seriedade, segurando ali a onda da pessoa que está se emocionando. Se você for se emocionar mais que a pessoa, aí fica complicado de você conseguir dar esse suporte nesse momento para ela. E aqui também, né, sempre trazer nas perguntas o que você sentiu. Ah, eu acho, não. Tá, entendi, você acha isso, mas o que você sentiu? Qual que foi a sensação? Porque, olha, eu me sentiria aterrorizada. Você pode até trazer para você. Nossa, numa situação dessa eu ia sentir muito medo. Como que você se sentiu? Trazer sempre pro sentir. E perceber assim, a pessoa às vezes vai levar para pensar, você traz ela de volta para o sentir. Porque isso é importante para quê? Né? Para que a gente vai chegar lá no fim, a gente vai entender por que que é importante. Ao expor um ou mais conflitos pessoais, então, os conflitos eles precisam ser expostos, eles precisam chegar à superfície para que a pessoa possa compreender o conflito e ir fazendo já o link com a emoção, para ela também compreender aquilo que ela está sentindo. Por que que ela está evitando o conflito? Porque ela tem medo. Por que que ela está evitando o conflito? Porque dói. Por que que ela está evitando o conflito? Porque tem uma tristeza ali. Então, é importante expor o conflito e se expor aquilo que é sentido, aquilo que as emoções trazem, para compreender por que está difícil para mim resolver esse conflito. Que revelam uma verdade que traz sentido para a nossa vida. Então, vamos lá, o relato, ele é uma estruturação, né? Ele é estruturado de uma forma que a gente consiga, através dos fatos, trazer à tona, através de emoções, através dos sentidos, o conflito, para revelar uma verdade que traz sentido para a nossa vida. O que que isso quer dizer? Aqui tem a coisa de nenhuma pergunta ser inocente, nenhuma pergunta é inocente, nenhuma pergunta é à toa, nenhuma pergunta é boba. Nenhuma pergunta não tem sentido ser respondida. Todas as perguntas são importantes. Por que que todas as perguntas são importantes? Porque naquele momento, naquele estado de consciência, a pessoa precisa compreender aquilo para ela poder passar para o momento adiante. E aqui tem uma coisa muito importante que é a afirmação ou o colocar em questão um valor que é aceito pela cultura ou que é aceito pela família. Então a pessoa às vezes está com um conflito ali, ah, eu quero trabalhar por conta própria, mas na minha família todo mundo prestou concurso público. Então, quando a pessoa coloca esse conflito, ela coloca os medos, o medo de não pertencer, o medo de o pai e a mãe ficarem chateados, o medo de não conseguir se sustentar. E ela consegue colocar tudo isso, e ela consegue olhar para isso, e disso ela consegue extrair uma verdade, ela vai o quê? Ou confirmar, sim, eu tenho que ser funcionária pública mesmo, mesmo que eu não goste, ou ela vai colocar em questão, mas será que eu preciso ser funcionária pública? Eu não sei se para você fica claro o poder que isso tem, gente. É muito revolucionário.
Porque a gente está falando ali de ordens que nós recebemos em momentos em que a gente era muito vulnerável, muito criança. Então o pai fala: você vai ser médico, você vai trabalhar na empresa da família, você não vai servir para nada, tá? Tudo que mãe e pai fala, a gente tende a acatar inconscientemente e continuar repetindo. Quando a gente vai para uma consulta de tarô, quando a pessoa olha uma pergunta simples, a pessoa vai assim: ai, será que o meu ex ainda pensa em mim? Será que ele gosta de mim? E qual que é a narrativa que essa pessoa está tentando confirmar ou que ela está tentando tomar consciência, mesmo que ela não saiba disso? Será que eu mereço ser amada? Será que eu sou tão ruim assim que ninguém me ama? E aí, quando essa pessoa ela consegue sair disso a partir de uma narrativa consistente, de um relato consistente, ela vai poder colocar isso em questão, falar assim, olha, tá, mas o fato dessa pessoa não me amar, ou de repente não ter recebido amor no passado, não quer dizer que eu não seja digna de receber amor. Ela amplia a capacidade de percepção, a capacidade dela de receber, a capacidade dela de perceber que ela merece, e dessa forma ela consegue criar coisas novas na vida dela. Ela consegue criar uma nova realidade. Então, aqui é muito importante para a gente dar importância para as perguntas das consulentes, dos consulentes, não comprando completamente essas histórias, tá? Mas percebendo que essas perguntas estão apontando para algo muito importante que a consciência está querendo saber. Então, a gente precisa trabalhar nossa habilidade de ouvir essas perguntas e de direcioná-las para que a pessoa possa descobrir aquilo que é importante para ela.